Vamos ver se o barulho diminui, né? Para não ficar ele gritando lá e eu gritando aqui. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Se você puder e quiser, abra sua Bíblia em Josué 3. Nós vamos ler do 1 ao 5. Amém? Josué 3, do 1 ao 5. Enquanto você procura, é tempo que o barulho acaba, né? Estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. Espero que o Senhor possa nos usar para trazer esclarecimento para a sua vida. Amém? Eu vou ler da minha, tá bom? Agora eu já enxergo, de boa. Mas vou ler da minha. Mas eu não enxergava direito. Amém? Josué 3, do 1 ao 5, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém. Pode sentar, igreja. Já oramos? No capítulo 1 de Josué vai falar da entrega do ministério a Josué. Deus entrega a Josué e no capítulo 1, versículo 9, Deus vai falar a Josué: Esforça-te, tem bom ânimo, não desvaleça no caminho, não te espante com nada que você vê, esforça e tem bom ânimo. Deus sabia que a trajetória de Josué seria uma trajetória de vitórias e conquistas, mas não seria fácil, porque a vida do crente não é fácil. E principalmente o crente que quer obedecer à palavra de Deus. Esse sofre perseguições, tanto espirituais como carnais. Então, no capítulo 1 vai falar disso, no seu contexto geral. No capítulo 2 já vai falar sobre Raabe, aquela mulher que esconde os servos do Senhor para que eles não fossem pegos, e com isso ela faz uma aliança, e a família dela, toda a família dela é salva por conta disso. Ela ainda não serviu o Senhor, mas em seu coração ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel, das vitórias que ele havia conquistado em cima dos seus inimigos. Então ela já cria que alguma coisa de bom tinha sim naquele povo, naquele Deus. Isso no capítulo 2. No capítulo 3 é onde nós chegamos, a travessia do Jordão, aonde vai relatar que o povo vai finalmente alcançar a terra prometida, mas havia um grande obstáculo à frente desse povo, e esse obstáculo era o rio. Além do exército, do outro lado ainda tinha o rio que eles tinham que atravessar. Deus falou com Josué. Deus confirmou o ministério de Josué. Deus andava com Josué. O Senhor em momento nenhum deixou que o seu servo caminhasse sozinho. Moisés havia morrido, o povo estava meio que enlutado, em luto, mas o Senhor não deixou o seu povo desamparado, levantou assim Josué, e Josué é motivado por Deus a continuar a caminhada, continuar obedecendo, continuar servindo, porque o Senhor, assim como foi com Moisés, também seria com seu sucessor Josué. Mas o que nós encontramos aqui é que Josué estava pronto para alcançar a terra prometida, mas ele tinha 3 desafios à sua frente. O primeiro desafio era o Jordão, o segundo o opróbrio do Egito, ou seja, todo aquele pecado, e o terceiro era as fortalezas de Jericó. Ele tinha que passar por tudo isso para poder alcançar a terra prometida. E esse rio Jordão, nessa época, justamente da travessia, ele estava cheio, em sua totalidade.
Então, os riscos e as dificuldades eram ainda maiores. Os riscos e dificuldades eram em dobro. Por quê? Porque não era só um grupo de 12 homens, 10 homens que tinha que atravessar, mas eram centenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais e toda a sua bagagem. Então, era uma dificuldade muito grande, mas Josué não olhou para esse tamanho dessa dificuldade. Eu entendo, irmãos, que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que o Senhor, muitas das vezes, nos permite chegar a situações extremas, para que o nome dele seja glorificado. O Senhor permite que você passe por situações que você diz, eu não vou suportar. Mas é justamente quando você abre a sua boca, quando você reconhece, eu não vou suportar, que o Senhor levanta o milagre para realizar na sua vida. É justamente nessa hora que você se esvazia de você, reconhecendo que não há mais forças em você, que o Senhor traz à existência aquilo que não existe, só para te abençoar. O que o Senhor está fazendo conosco nos dias de hoje é quase a mesma coisa. O Senhor permite a dificuldade para que eu e você cresça, para que eu e você amadureça nessa dificuldade, para que eu e você consiga se aproximar mais do Senhor. Porque esse povo aqui, lá na frente a gente vai ver, para eles conseguirem a vitória, eles tiveram que se aproximar mais de Deus em santificação, que é o tema, né? Que nós estamos trabalhando esse mês, a santificação. Então, o obstáculo era grande. Trazendo isso para mim e para você, qual é o tamanho do seu obstáculo? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a luta que nesse momento, quando você chega em casa, ela bate à sua porta? Qual é a luta que quando você deita a cabeça no travesseiro, você lembra dela e você diz, Senhor, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Será que eu vou sucumbir no meio dessa prova? Não vai, porque o Senhor garante a nossa vitória em Cristo Jesus. Agora Ele pede que eu e você acredite nessa vitória, e nós vamos trabalhar isso mais na frente. Acreditar, ter fé, crer que Deus vai fazer o melhor para o seu povo, independente das situações que vocês estejam vivendo. Você pode agora estar olhando e vendo um grande mar de dificuldade à sua frente, mas esse mar você vai atravessar, essa dificuldade você vai passar, porque Deus é quem garante a sua vitória. Não é o pastor, a pastora, a irmã, o presbítero, é o Senhor que garante a sua vitória. E o Senhor vai fazer isso. Só que aquele grande mar era um grande obstáculo. E aí eu vou mostrar para vocês como Deus gosta de trabalhar, para que você possa entender e com isso fortificar ainda mais a sua fé no Senhor. Lá em Juízes 7 vai falar de Gideão, esse homem servo do Senhor, que está com um grande exército para ir lutar agora contra os amalequitas, e ele vai na peleja, só que no meio do caminho o Senhor diz, Josué, eu vou te dar esse povo nas tuas mãos, tu vai matar todos como se fosse um só homem. Agora, porém, Josué, tem muita gente contigo, manda voltar covardes e medrosos, para mais de 20 mil homens volta para trás. E eles continuam a peleja. O Senhor vai dizer, Gideão, deixa eu te dizer que ainda tem muita gente contigo. 300 é o número que eu quero, Josué. Eu só quero Gideão. 300 é o número de homens que eu quero para entregar esse grande exército em tuas mãos. A Bíblia diz que esse exército eram milhares dele. Ele compara com a areia do mar, da praia do mar. Eram muitos homens, mas o Senhor diz, Gideão, tu vai vencer esse exército enorme com apenas 300 homens. Aí ele diz, olha Gideão, isso vai acontecer, vai ter isso, vai ser do jeito que eu quero, para que amanhã ou depois, quando vocês ganharem, ninguém abra a boca e diga, a minha mão me livrou. Eu quero, é como se o Senhor estivesse dizendo, Gideão, eu quero que seja um milagre extraordinário, que todos abram a boca e digam, ora, se não for o Senhor, nada disso seria possível.
O Senhor permite lutas na nossa vida para que eu e você também chegue a esse ponto de dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria alcançado. Então, que tamanho é que está a luta? Que tamanho é que está o mar na sua frente, já que estamos falando sobre o Jordão? Que tamanho é a dificuldade? Não importa o tamanho dela, o Senhor vai fazer grandes coisas e você vai passar por esse obstáculo. Mas quando você passar, você vai poder abrir a sua boca e dizer: o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória. Nada vai sair do teu poder. Enquanto você puder vencer, as coisas ainda vai dificultar. Você tem que jogar para Cristo. É o Senhor quem vai vencer essa peleja por você. Então, em nome de Jesus, quando tudo parecer que chegou ao fim, nessa hora, esforça-te. Tem bom ânimo, como ele disse para Josué. Não tenha medo, não pasme. Por mais que a dificuldade cresça, apareça, o Senhor é quem vai te dar a vitória em todos os aspectos. Ele foi assim com Gideão. Gideão venceu. O Senhor deu vitória. Deus quer dar vitória para você essa noite. Vamos chegar lá, mais ou menos como é que funciona. Veja, por favor, o que diz em 1 Coríntios 1:27. Veja o que Deus quer fazer através da sua vida. Esse problema que você diz que é insolúvel, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 29, por favor. O que o Senhor está dizendo através desse versículo é que, mesmo que pareça que não vai dar certo, se o Senhor está no negócio, vai dar certo sim. Ninguém vai entender o que aconteceu, só você e Deus vai saber que Ele traz à existência aquilo que não existe para você ter a vitória que Ele prometeu. Aí todo mundo vai dizer: não era para ter dado certo, como pode isso ter acontecido? Foi o Deus de Israel que caminha com você, que te deu a vitória, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando tudo parecer muito difícil, quando você achar que não vai dar conta de nada, é nessa hora que o Senhor vai te trazer a vitória, vai te trazer o livramento. É nessa hora que o Senhor vai operar um milagre. Para quê? Para que você depois não diga: foi a minha mão que venceu, foi o meu braço que conseguiu, eu lutei e alcancei. Nada disso é possível. Se não for o Senhor te dando vitória, nem aqui nós estaríamos. Se não fosse o Senhor que te livrou hoje de acidente, bala perdida, assalto, nem aqui nós estaríamos. O Senhor está nos dizendo essa noite que Ele está permitindo essa luta que nós estamos passando, para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida nessa luta. Para que amanhã ou depois eu não diga: a minha mão me livrou. Não foi a minha mão, foi a graça e a misericórdia de Deus que sustenta o seu povo. Senhor, por que esse homem nasceu cego? Os pais pecaram ou ele pecou? Negativo. Jesus disse: nenhuma coisa nem outra. Foi para que o nome de Deus fosse glorificado. Essa luta que você está enfrentando, esse mar que você olha e diz: meu Deus, eu vou morrer agora. Essa dificuldade vai acabar com a minha fé agora. Isso aí é passageiro, é momentâneo, como o apóstolo Paulo diz. Isso aí nem se compara com a glória de Deus que será revelada através da sua vida. Na sua vida e por você. Então, em nome de Cristo Jesus, pegue este mar de problema enorme, essas ondas que quando você menos espera, vem uma onda, quando você vai respirar, vem outra onda de problema. Pegue tudo isso aí e coloque nos pés do Senhor e creia, e creia, e creia, porque a vitória vem sobre a sua vida. Pegue tudo isso e se ajoelhe diante deste Deus, porque Ele tem muitas coisas para fazer através de você. Muita coisa através da sua vida o Senhor vai fazer. E sucedeu ao fim de 3 dias, versículo 2, que os príncipes passaram pelo arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Versículo 23 vai tratar 2 pontos.
Fique bem atento. 2 pontos, versículo 3 vai tratar. Primeiro, quando a arca da aliança, quando vocês virem, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, quando isso passar por vocês, quando vocês verem, o que você precisa entender é que ele estava dizendo, olha, você sabe qual é esse cenário? Não? Vou explicar. Digamos, o arraiá aqui é como se fosse um campo de pessoas. A arca da aliança ia passar pelas pessoas. Os sacerdotes levando essa arca. Homens comuns como eu e você não poderiam tocar nessa arca. Representava a presença de Deus. Ele está dizendo, fiquem atentos. Porque quando a presença de Deus passar no meio do povo, vocês vão seguir. A distância, mas vão seguir. O que ele está dizendo? Se vocês não estiverem atentos, quando a presença de Deus passar, vocês vão perder a bênção. Vocês precisam ficar atentos para quando a arca de Deus passar, vocês virem ela e seguirem ela. Irmãos, assim, quem se preocupasse com qualquer outra atividade, correria o risco de ficar para trás, quando a arca passasse. Eu quero te perguntar se você está atento à presença de Deus. Você está atento ao que Deus está fazendo na sua vida? Não é na vida do irmão, é na sua vida. Você está atento ao mover do Espírito Santo na sua vida? Porque muitas das vezes eu estou esperando um milagre enorme acontecer. Eu coloquei algo diante do Senhor e este algo é bem grande, é um milagre bem grande. Enquanto esse milagre não chega, o Senhor está dizendo, fiquem atentos ao mover do Espírito Santo, porque outras coisas o Senhor está fazendo no meio do seu povo. O Senhor está fazendo na sua vida, enquanto esse milagre que você está aguardando ainda não chegou. Outras coisas o Senhor está movendo em teu favor. Eu já citei aqui livramentos, providências, cuidado que só um pai pode ter para com o filho. O Senhor tem cuidado de você. Eu vou te dar um exemplo. Você está aqui respirando, você se alimentou, a sua casa está em ordem, a sua vida, da sua saúde está bem. É o Senhor cuidando da sua vida. Fiquem atentos, porque muitas das vezes o milagre que eu botei diante do altar do Senhor ainda não aconteceu. Por isso eu só faço murmurar, reclamar, está demorando, não chega. E o Senhor trabalhando em nosso favor, e o Senhor providenciando o alimento, e o Senhor providenciando a vestimenta, e o Senhor providenciando o livramento, e o Senhor providenciando a saúde. Mas eu só sei reclamar, porque aquele milagre tão desejado ainda não chegou. Estamos dispersos no meio do arraial? Fiquem atentos e vedes, porque a arca vai passar por vocês. Irmãos, em nome de Cristo Jesus, da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, o Senhor está falando com você. O Senhor, eu fui para o culto, o Senhor não falou comigo. Ele fala da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Mas nós parece que estamos exatamente o contrário do que o versículo disse. Estamos dispersos. É muita coisa que ocupa o meu tempo, a minha mente. É muita coisa que ocupa a minha atenção, e eu não consigo me concentrar em uma leitura da palavra, eu não consigo me concentrar em uma oração, eu não consigo me concentrar em um louvor que eu estou ouvindo e o Senhor está tratando no meu coração, mas eu estou disperso e o Senhor está falando. Em nome de Cristo Jesus, você quer vitória? Todos nós queremos. Então abra os seus olhos espirituais e comece a ver todo o mover do Espírito Santo em teu favor. Você está vivo, a tua família está bem, porque o Senhor tem cuidado de vós. Não empreste a sua boca, a sua mente para as mentiras de Satanás. Não fique no meio do povo de Deus ou no mundo lá fora, disperso. O Espírito Santo está falando com você. Ele está dizendo para você, preste atenção na sua caminhada diante de mim.
O Senhor quer mais de mim, de você. O Senhor está esperando mais de nós. O Senhor está querendo que eu e você acorde, não fique disperso. Faça aquilo que Ele nos entregou para ser feito. E eu não estou falando só do ID, eu estou falando de ser exemplos, de fazer o ID. Eu estou falando de fazer a obra, eu estou falando de crer nas palavras que Ele fala. Creia tão somente, nós vamos tratar mais lá na frente. Creia e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Mas creia. Então o versículo 3 vai dizer: fique atentos. Aí a outra parte diz assim: parti vós também do vosso lugar e segue-a. A arca ia passar no meio do povo. Fique atento quando ela passar, porque vocês não sabem o caminho para a terra prometida. Porque quando ela passar, vocês precisam segui-la para entrar na terra prometida, para fazer a travessia do Jordão, para alcançar a vitória. Fique atento ao Espírito Santo de Deus para alcançar a sua vitória. Fique atento ao Espírito Santo de Deus para ir para a glória, para morar com Cristo. Fique atento ao Espírito Santo de Deus para fazer o que Ele quer que você faça. Para seguir ao Senhor, você precisa ficar atento ao que o Senhor está fazendo. Você colocou algo diante de Deus. Você está fazendo esse algo? Você está realizando a vontade de Deus para a sua vida? Você está cumprindo o que Deus lhe chamou para você cumprir? Porque todos naquele lugar tinham uma tarefa. Ninguém não podia ficar disperso. Todos estavam trabalhando. Se você observar os discípulos do Senhor que foram chamados para fazer a obra, ninguém estava parado. O que você tem feito para alcançar essa vitória que você está desejando? O que você tem feito? Ficado disperso? Para seguir ao Senhor, você precisa entrar no prumo, e nós vamos já tratar sobre isso. Versículo 4 vai dizer: haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Deixa eu explicar isso aqui para você. A Arca da Aliança ia passar. O povo tinha que ficar atento para seguir, não para tocar, nem ficar muito perto. Tinha que ter uma distância, aproximadamente 900 quilômetros. É isso? Mais ou menos isso. Tinha que ficar distante. Metros, né? Tinha que ficar distante, porém, de olho nela. Sabe o que eu entendo com isso? Que nós devemos estar na presença do Senhor, mas nunca esquecendo da autoridade e do poder que esse Deus tem. Quem tocasse naquela arca que representava a presença de Deus, morria na hora. Só quem podia tocar eram os sacerdotes. Era para ver ela, ficar de olho nela e segui-la. O Senhor está dizendo que a autoridade e o poder é dele. A autoridade e o poder é do Senhor dos Exércitos. Você tem hoje a liberdade de se aproximar deste Deus, de orar, de buscar, de clamar. Você tem hoje a possibilidade de estar aos pés desse Deus, mas em uma distância de respeito, em uma distância reconhecendo o poder e a autoridade deste Deus. Porque muitas das vezes, quando eu sou íntimo de um amigo, de uma amiga, quando eu sou íntima, muitas das vezes essa intimidade me leva a desrespeitar em meio às brincadeiras, não é isso? Não é assim que funciona. Eu sou tão íntima de fulano que brinco as brincadeiras pesadas. O que esse versículo está dizendo? Esteja próximo de Deus, mas reconheça o poder, a autoridade, a grandeza deste Deus tão maravilhoso.
Porque muitos de nós se aproximam da presença do Senhor, sabe como? Deus, tu me prometeu, tu tem que me dar. Ele não tem que dar coisa nenhuma a seu ninguém, porque Ele é Deus e faz como Ele quer. Você tem que se humilhar, clamar, buscar essa bondade da parte de Deus. Como muitas das vezes nós vemos gente orando, Deus, tu prometeu, se tu não cumprir, Senhor, eu vou para outro lugar, vou servir a outro Deus. Não vai funcionar. Deus não funciona sob pressão. Ele é a autoridade máxima, a Ele o poder, a honra e a glória. E nós, mesmo sendo filhos íntimos, não temos o direito de exigir nada do Senhor. É com humildade, com mansidão, é clamando, é chorando, é jejuando, é buscando, é se consagrando, é dizendo: Deus, eu não sou nada, eu sou pó, mas Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és o autor e consumador da minha fé, Tu és o maior, Tu és bendito, Tu és o grande Rei. Quando eu reconheço que nada sou, mas que Ele pode tudo, a história muda. A história muda. Quando nós vamos orar com o coração cheio de orgulho, Deus, eu faço a Tua obra, cadê minha vitória? Deus, mas eu prego, eu canto muito bem, eu nem queria ir, mas fui, Senhor, porque não tinha quem fosse, eu fui. E daí? Em nome de Cristo Jesus, entenda, você pode ser íntimo dEle. Nós temos que ser íntimo do Senhor, mas nunca nos esquecer quem Ele é. Não se esqueça quem Ele é. Daqui para frente, vamos orar com mais reverência. Vamos buscar com mais reverência. Vamos pedir com mais reverência. Senhor, eu não sei como orar, me ensina. Me ensina como viver para Ti, me ensina como caminhar contigo. É dessa forma, irmãos, que nós vamos alcançar a vitória. Se Josué chega lá e diz: Senhor Deus, Tu foi com Moisés lá no Mar Vermelho e abriu o mar. Pronto, Tu disse que eu me esforçasse e tivesse bom ânimo. Eu estou me esforçando, agora abre esse negócio aí para o povo passar. Tu foi com Moisés, vai ter que ser comigo também. Imagine se ele agisse dessa forma. Nós agimos. Ele não teve coragem não, mas nós agimos muitas das vezes. Eu estou indo para a igreja direto, não está dando resultado, não vou mais. Eu estava ali na frente do louvor e nada está funcionando, não vou mais. Que rebeldia é essa, meu povo? Que coração é esse? Não funciona assim. Nós somos pó. O barro que sobrou, como o hino diz. Ele é o autor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. É Ele quem levanta, é Ele quem abate. Ele é quem tem tudo em suas mãos. O que é que nós somos? Fomos feitos filhos dele por adoção. A adoção. Compreende? Em nome de Cristo Jesus, entenda a autoridade do Senhor esta noite. Fique atento à voz do Espírito Santo que está no meio de vós. Não tire os olhos do Senhor. Josué disse: não tire os olhos da arca que representava a presença de Deus. O Senhor está dizendo: mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil, não tire os olhos do Senhor. Não deixe as coisas dessa vida te embaraçar. Não deixe o inimigo roubar a fé que o Senhor depositou no seu coração. Não permita. Abra os seus olhos e veja que essa voz que brada dentro do teu ouvido, dizendo: não está valendo a pena. Esta voz não é do Espírito Santo. Esta voz é do diabo, que quer te arrastar, te trazer novamente para o chão, para que você não creia, para que você não alcance, para que você caia por terra. Mas em nome de Jesus, nós como igreja profetizamos que
um renovo acontecerá na sua vida. Um renovo acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Ânimo, tem de bom ânimo, Josué. Vai vir aí um mar, um rio, Jordão na tua frente. Vai vir aí um grande exército na tua frente. Mas tem bom ânimo. Não desanime, irmão, porque tem 8 dias que o Senhor prometeu e não cumpriu. 10 anos que o Senhor prometeu e não cumpriu. Um mês que Ele falou e não cumpriu. Não desanime por causa disso. No tempo certo, na hora certa, o Senhor traz a tua vitória para as tuas mãos. Tu não precisa fazer muita coisa, a não ser se humilhar na presença desse Deus. Tu não mereces essa vitória, eu não mereço essa vitória. É pela misericórdia dEle que Ele nos dá. Então vamos reconhecer a autoridade e o poderio deste Deus tão maravilhoso. Este Deus tão maravilhoso. Você colocou algo diante do Senhor? Josué chega para o povo e diz: olha, ninguém sai do canto. Fica todo mundo aí. Quando a arca passar, a presença de Deus passar, aí vocês seguem ela. Josué não disse: vai na frente, resolve. Ele disse: fica, só vai depois que Deus for. O que é que você está querendo fazer? Diante desse problema que você está enfrentando. O Senhor está dizendo: não vai. Deixa eu ir na frente primeiro. Se o Senhor for na frente, você vai ter vitória. Eu não sei qual é o teu problema. Deixa o Senhor ir na frente. Porque se Ele for na frente, o grande general de guerra for na frente, Ele vence por você. O fardo dele é leve. Vai sobrar para ti só o que tu pode suportar, só para te ensinar algo nessa prova. Mas deixa o Senhor ir na frente. Não passe na frente do Senhor. Deixa Ele na frente. Espera, pois, no Senhor. Irmã, eu estou esperando, mas eu estou cansada. Estou cansado. Já faz muito tempo e nada aconteceu. Pois bem, abra aí Isaías 40, versículo 31. Faz muito tempo e nada aconteceu. Eu queria pedir para você ler. Você pode ler? Mas esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor, 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 os que estão esperando no Senhor. Não é os que estão passando na frente do Senhor, não é os que estão aborrecidos com o Senhor, é os que estão esperando. Você vai correr, mas não vai cansar. Você chegou até aqui e está cansado, renove as suas forças no Senhor. Irmã, como é que eu faço isso? De joelho. Não é dormindo, não é descansando as pernas, não é deitado numa cama assistindo, não é olhando vídeos no YouTube para disfarçar a mente, para esquecer o problema. Não funciona. Renovar só no Senhor. Só no Senhor. Se fortalecer só no Senhor. De joelho, clamando, orando, chorando, pranteando, se santificando, vamos já chegar lá, se consagrando, só no Senhor. Por isso que muitos de nós estão cansados e afadigados. Estamos buscando em qualquer outro canto esse renovo, e ele não há em nenhum outro canto, só no Senhor. Os que buscam o Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Eu conheço a história de um homem que esperou 45 anos pela promessa. Não estou dizendo que tu vai esperar isso tudo, tá? Mas esse aqui esperou 45 anos. Josué 14 e 11 vai falar de Caleb.
quando finalmente chega a vez dele desfrutar da promessa, ele vai e diz isso aí, ó. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal ela é agora, a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Este homem esperou 40, ele recebeu a promessa com 40 anos aproximadamente. A promessa veio se cumprir aos 85 anos aproximadamente. 45 anos ele abre a boca e diz isso aí: me dá a minha parte, a minha promessa, me dá a minha herança, me dá aí a terra prometida, a minha parte da terra prometida, porque a mesma força que eu tinha antes, quando recebi só a promessa, só o anúncio dela, eu tenho a mesma força hoje. Quantos de nós está esperando a promessa há um ano e já diz, não aguento mais? Quantos de nós está lutando pela saúde há 3 meses e diz, Senhor, não aguento mais? Quantos de nós está numa crise financeira há menos de 2 anos e diz, Senhor, eu não aguento mais? Suporte, se esforce, porque o Senhor não vai dar vitória para quem está só o caquinho, porque não vai conseguir levar essa vitória adiante. Se fortaleça no Senhor. Pode ser que Josué já tivesse fisicamente um pouco debilitado, mas o que importa aí é o ânimo deste homem. Foi o que Deus disse a Josué: Josué, Josué, esforça e tem bom ânimo. Caleb fez a mesma coisa. Ele poderia até já ser um senhor de idade, mas ele diz, o meu ânimo é como se eu estivesse lá atrás. Eu quero alcançar, me dá a minha promessa. Se fortaleça, em nome de Cristo Jesus, para você receber a sua vitória. Fique firme em nome de Cristo Jesus. Ele está gritando no seu ouvido e está usando a minha voz para gritar no seu ouvido. Fique firme, não desvaleça os teus braços agora, é hora de renovar, para poder alcançar, em nome de Jesus. Esse homem é um exemplo para nós, em nome de Cristo Jesus. Seguir implica em confiar. A arca passou, ele diz, fique atento que a arca vai passar, ok? Agora, quando ela passar, segue. Seguir implica em confiar. Você vai seguir alguém que você não confia? Tu está descendo uma ladeira aí, ó. Aí vai uma pessoa que tu nunca viu na vida. Aí a pessoa diz, vem, me segue, tu vai seguir? Não, não confia. Você precisa confiar mais no seu Deus. Mesmo que tudo pareça que não vai funcionar. Nunca confie na força do seu braço. Em nome de Jesus. Nunca confie na força do seu braço. Você só é alguma coisa se o Senhor estiver com você. Nós só somos alguma coisa se o Senhor estiver conosco. Caso contrário, nós somos pó, como eu já disse. Provérbios 3:5 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no teu próprio entendimento. Não confie na tua cabeça no que você está pensando. Já calculou tudo e acha que vai dar certo. Espera aí, Deus está indo na frente? Ele precisa ir na frente. Porque se ele não for, volta. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Em nome de Cristo Jesus, confie no seu Deus. Nós precisamos entender uma coisa, igreja. Deus tem planos para cada um de nós. E os planos dele são planos sempre grandiosos, maravilhosos. Nunca é como se fosse uma conta-gota. Sabe o que é um conta-gota? Aquele negócio que fica pingando as gotinhas? Nunca é assim. Os planos de Deus é sempre super abundantes. Por quê? Aonde abundou o pecado quando tu era do mundo, agora vai superabundar a graça derramada sobre a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Versículo 5 vai dizer, caminhando por fim. Disse Josué também ao povo, santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos. Santificai-vos. Era necessário que o povo se santificasse. Naquele tempo, esse ato de santificação era realmente um rito, um costume. Algumas coisas que se faziam, tomava banho, se limpava, não pegava em coisa imunda, se santificavam. Eu observei que sempre que o Senhor vai fazer coisas grandiosas no meio do seu povo, Ele manda duas coisas: se consagrar, jejum coletivo. Já prestou atenção? Um jejum coletivo para todo o povo. E a outra é: se santifique. Dentro desse contexto do versículo que nós estamos lendo, se santificar significa se prepare, esteja preparado para o que Deus vai fazer amanhã. Para ser mais específico, para o que Deus fará. Ele não disse para o que eu acho que Deus vai fazer, para o que talvez Deus vá fazer, não. Ele disse afirmando, pode observar o versículo: se santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Se separe para Deus. Se santifique para Deus. Esteja em obediência a Deus. Viva para Deus. Busque a Deus. Obedeça a este Deus. Tenha uma vida reta, íntegra, como um bom soldado de Cristo. Não olhe para as coisas deste mundo. Não se entregue para os prazeres da carne. E quando falamos isso, o pessoal pensa que é só prostituição. Não. É mentira. É fuxico. É vícios. É blasfêmia. É contenda. É ira. O Senhor está dizendo: se santifique para que eu dê a vitória. Eu tenho a vitória. E ela é para amanhã já. Então se santifique hoje, aqui e agora. Se separe para Deus aqui e agora. Viva para Deus aqui e agora. Você quer vitória, eu também quero, é muito bom, mas há um preço a pagar por ela. Não existe essa: Cristo já levou o preço. Levou, mas nós devemos operar em cima da nossa fé. Nós devemos continuar crendo e obedecendo na palavra do Senhor. Nós precisamos nos santificar dia após dia. Ou você pensa que santificar é só quando eu venho aqui à frente e aceito Jesus? Não, é todos os dias trabalhando em cima disso. Negando a carne, negando a carne, negando a carne. Tem vitória para você e para mim amanhã. Amanhã. Vamos nos santificar. Vamos nos separar para Cristo. Vamos ter uma vida reta em comunhão com este Deus. Mas não tem como ter comunhão com esse Deus se eu não tiver comunhão com o próximo também. Então uma coisa vai puxar a outra. O Senhor estava dizendo para Josué: Josué, manda esse povo se santificar. A vitória vai vir sim, Josué. Mas eu quero um povo preparado para receber a vitória. A minha pergunta: você está pronto? Você está pronto? Imagine que se a vitória que você tanto almeja fosse chegar amanhã. Só que você fosse passar justamente por esse estreito aqui, esse prumo de Deus. Vou me santificar. Não vou me santificar, eu não preciso. A sua vitória voltaria para trás? Ou ela chegaria em suas mãos? Vamos endireitar o nosso caminho, irmãos. O Senhor tem vitória para mim e para você. Mas Ele está dizendo: se santifiquem. Se santifiquem, porque amanhã com certeza Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Pode não ser o nosso amanhã, pode ser o amanhã de Deus, que ninguém nunca sabe qual é. Mas amanhã Ele vai fazer um grande rebuliço na sua vida, vai trazer uma grande vitória para você. Em nome de Jesus, se santifique.
se prepare para esta vitória. O que você tem pedido ao Senhor? Se prepare para receber. Para que você possa entender, eu vou tentar te explicar. Digamos que a sua vitória é no campo financeiro. Você está pronto para receber essa vitória? Está pronto? Ou será que eu estou com aquele meu pensamentozinho? Não vou ofertar, não vou dizimar, não vou semear na vida de ninguém. Porque se esse for o pensamento, nós não estamos prontos para a vitória. Será que a minha vitória é na minha área da saúde? Será que eu estou pronto para glorificar o nome do Senhor quando a cura vier? Será que eu não vou dizer, fui eu, corri para os hospitais? Eu conheci um médico. Ou será que nós vamos dar ao Senhor a honra e a glória? Senhor, só Tu podia me livrar desta enfermidade. Obrigado, Jesus. Se prepare para a sua vitória em nome de Jesus, porque ela vem sobre a sua vida. Se prepare, se santifique em nome de Jesus. E para encerrarmos, vou além do versículo 5, certo? O 7 diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. O que o Senhor está dizendo nesse versículo é: Josué, servo bom e fiel, se prepare, porque eu vou te engrandecer no meio deste povo. Todos vão saber que você caminha comigo. No capítulo 1 ele vai dizer: aonde você colocar os teus pés, te darei por herança. Será teu, Josué, te farei um grande homem sobre esta terra. Quem olhar vai dizer: verdadeiramente este homem caminha com Deus. O Senhor quer fazer a mesma coisa na minha vida e na tua, para que quando os outros olharem, possam enxergar Deus na sua vida. O milagre que Deus quer realizar em ti e através de ti é tão grande, para que outros digam: ele não conseguiria só, ela não conseguiria só. Foi o Senhor, foi o Deus de Israel que abençoou, foi o Deus de Israel que entregou o milagre. Entenda que tudo que vai vir para você, da parte do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Amanhã eu vou fazer, é o que a palavra diz, amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. O Senhor está nos prometendo: se conserte, se santifique, fique na minha presença, porque amanhã vou fazer coisas grandes no meio de vós. Aleluia. Para que o meu nome, o nome do Senhor, seja glorificado. Aleluia. Então, se você está disposto a se santificar e a glorificar o nome do Senhor, a vitória virá sobre a sua vida e não vai tardar, em nome de Jesus. Amém.